Vamos ler a palavra do Senhor. Se o culto foi até meio-dia, tudo bem, né? Tá tranquilo? Ô, glória! Benção, irmãos. Como é bom, né? Apresentar os filhos diante do Senhor no altar. Você que ainda não fez isso, marque lá na secretaria. Presente sim seu filho, mesmo se ele estiver maiorzinho. Se você não fez isso ainda, coloque seu filho diante do Senhor. Nós vamos ter a honra, o prazer de apresentar ele aqui e orar com ele, tá bom? Abra comigo, irmão, em 1 Coríntios 3. Rapaz, os caras ganharam o título esse ano e o versículo é Coríntios, hein? Eu ia falar, essa semana. Ó, saiu até um aleluia ali. 1 Coríntios 3, nós vamos ler do 1 ao 9, tá bom? Quem achou, diga amém. Bom, nós estamos encerrando o mês da semeadura. É a última mensagem sobre essa área, sobre esse tema. Nesses versos aqui nós vamos encontrar algo sobre o tipo, o Senhor vai falar aos nossos corações. Foram abençoados pelas ministrações de semeadura? Amém? Foi bênção, né? Que mês abençoado. Então tá assim, 1 Coríntios 3, do 1 ao 9, diz assim: Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Amém? Feche seus olhos. Senhor, obrigado por esse momento, ó Deus. Nós queremos aprender nesse momento que temos, nesse tempo que temos, ó Pai, de falar da palavra de Deus. Que o Senhor fale tudo que o Senhor tem para derramar essa manhã, ó Pai. Nós queremos receber, nós estamos aqui para nos alimentar. Nós temos fome e sede da Tua presença, fome e sede da Tua palavra. Ensina-nos, ó Pai. Só pedimos uma coisa: livra-nos de toda distração nesse momento. Nós queremos que enquanto estamos aqui, o Senhor cuida de todas as outras áreas da nossa vida, ó Pai. Em nome de Jesus, nós queremos a Tua presença, a Tua palavra, em nome de Jesus. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. Pode tomar o seu lugar, querido, em nome de Jesus. Ah, tem o tema da mensagem, esqueci hoje, né? Olha lá. Diga comigo em 1, 2, 3 e... Mas é Deus quem dá o crescimento. Fala para o irmão que está do seu lado, irmão, é Deus quem dá o crescimento. É Deus, irmão. Rapidamente passando o contexto desse trecho, desse capítulo, dessa carta, na verdade. Bom, Paulo estava lá em Éfeso, já tinha plantado essa igreja em Corinto, já havia provavelmente 3 anos, e aí foram até ele lá falar: rapaz, você não sabe o que está acontecendo lá em Corinto, hein? Está acontecendo alguma coisa, porque desde quando vocês saíram de lá, essa igreja não muda, essa igreja, o pessoal lá está imoral, estão fazendo algumas coisinhas, estão se dividindo, e principalmente nesse trecho aqui, irmão, era sobre a divisão. Paulo estava respondendo sobre terem falado para ele que estava tendo divisão dentro da igreja, porque estava cada um tomando partido, as pessoas daquela igreja estavam começando a escolher pessoas para seguir aquela pessoa em específico, e aí começou a virar uma disputa como se fosse um campeonato, como se tivesse ali algo acirrado a acontecer. Ah não, a gente é dessa galera aqui, desse cara aqui que veio aqui e plantou. Não, a gente é de Apolo porque ele veio depois, nossa, ele é bem mais eloquente, ele fala bem melhor, nossa, a pregação dele é bem melhor do que a de Paulo. Vai pegando. Não, porque eu só vou quando Paulo vem. Se Apolo voltar aqui para a igreja, eu fico. Se não, se for Paulo que está vindo de novo, se ele está pensando em nos visitar, não quero, não gosto de Paulo, tudo bem que ele plantou aqui, mas não é ele que a gente quer. Então, irmão, estava ali
O que estava acontecendo ali, na verdade, era um culto à carnalidade. Porque onde está o reino de Deus, não há esse tipo de coisa, irmão. Aonde está plantado o reino de Deus, aonde se diz ter uma igreja madura, não é para ter briga, não é para ter confusão. Ó, irmão, coloca o capacete aí, porque hoje tem pedrada. Fala para o que está do seu lado aí, você trouxe seu capacete? Que hoje é pedrada. Irmão, a gente tem que... Aqui é alimento sólido, amém? Em nome de Jesus, já estamos nessa fase já. E para você entender, irmãos, essa carta, a carta aí inteira está dividida em duas, mas é um monte de, ou é considerado um monte de carta de Paulo, ou é uma só. Aí é uma disputa grande entre os teólogos para decidir isso aí. Mas é a carta onde ele usa mais o termo soma no grego, que é de corpo, de ser corpo. Ele usa 45 vezes esse termo. Por quê? A igreja lá estava muito dividida, irmão. Estava dividida demais. E não é diferente nos dias de hoje. Nós estamos, o corpo de Cristo, não estou falando dessa igreja aqui. Essa igreja é uma bênção, não é? Essa igreja não tem divisão. Essa igreja não tem disputa. Essa igreja não tem ciúmes, não tem inveja, não tem briga. Em nome de Jesus. Oh, glória. Amém? Se tiver acontecendo, já estamos profetizando que não vai ter mais em nome de Jesus. Amém? Porque quem dá o crescimento aqui nessa igreja é Deus. Amém? Fala para o irmão que está ao seu lado aí, quem dá o crescimento aqui é Deus. Só que, irmãos, 45 vezes Paulo citou sobre isso, sobre se unir, sobre ser corpo. E aqui a gente também vai, de forma incansável aqui, irmãos, nós vamos continuar pregando, nós vamos continuar falando disso. Não faz muito tempo que eu trouxe uma palavra aqui, e outros pastores também, sobre maturidade espiritual, sobre sermos unidos, sobre estarmos em união. E nós vamos continuar falando, irmão, porque isso é uma necessidade. Porque nos deixa escapar com a nossa carnalidade esse tipo de coisa. Por quê? O que estava acontecendo lá? A imoralidade, a influência, como Paulo tinha saído, Apolo também, deixou algumas pessoas lá, estavam chegando outros lá, tentando influenciar alguns mestres, filósofos, alguns gregos. Por quê? Na cultura mundana, presta atenção, irmão, traga isso para o dia de hoje, na cultura do mundo, na cultura secular, se idolatra pessoas, levantam pessoas para serem adoradas, exaltadas, tratadas como deuses, tratadas como mentoras. Aqui é diferente, nos dias que nós estamos hoje? Não é diferente, irmãos. Quantas pessoas aí são idolatradas, exaltadas, aí você vê cair, aí você vê que por trás, na verdade, não era nada daquilo que parecia, e o mundo continua levantando seus ídolos, continua produzindo seus ídolos. Então, o que estavam tentando fazer, tentando levar a cultura grega, porque os gregos, eles tinham o hábito a tradição de divinizar, divinizar pessoas, os grandes filósofos, os grandes pensadores das praças, os grandes faladores da rua, eles pegavam e começavam a tratar aquele cara ali quase que como um semideus. E isso não pode acontecer dentro da igreja, porque isso é carnalidade. Isso é carnal, irmão. Nós não devemos exaltar pessoas. O único digno de adoração, o único que nós devemos colocar a nossa esperança de qualquer crescimento da nossa vida, do crescimento da igreja, é o nosso Senhor Deus. É só a Ele esse crédito, é só a Ele a adoração, a resposta. Na vigília o pastor Mike falou muito da questão de respondermos à glória de Deus. É isso, a nossa resposta não tem que ser para homem, irmão, para homem nenhum aqui, nem a quem está há muito tempo, nem quem são os maiores, os pastores mais velhos aqui, não importa. Nós, como os pastores aqui, nós direcionamos, nós atraímos vocês a levar toda a adoração ao nosso Deus. Quem fizer diferente isso está deixando a carne falar, está deixando a carne trabalhar, e aonde a carnalidade trabalha, irmão, vai haver o que estava acontecendo aqui, brigas e desavenças, disputas, ciúmes, é isso que vai acontecer, se a gente levar para esse lado. Sabe, irmão, nós estamos hoje, dizem as estatísticas que hoje somos 60, não sei quantos % de evangélicos no Brasil, que o número só cresce, só aumenta, que nós estamos virando um país evangélico. Olha, irmão, esses números não me animam em nada, porque se for para produzir evangélicos que só estão sendo espectadores dentro de igreja, que estão disputando,
Se está aumentando o número de igreja porque um pastor não aguenta se submeter a outro, não aguenta ter o mesmo ministério junto com o outro, assim como Paulo e Apolo não brigaram por causa disso, se é por isso que está aumentando o número de evangélicos no Brasil, irmão, nós estamos mal, nós não estamos bem, então não. Se é por causa de divisão, se é por causa de disputa de ego, que é porque um quer ficar com essa parcela da igreja, outro quer ficar por causa disso, está mal, está acontecendo o mesmo que acontecia aqui. Quantas brigas nós estamos vendo aí na internet, disputas, abuso de autoridade, de todos os lados, quanto nós estamos vendo disso, irmão? E aí também dentro da igreja, quanto acontece olha, porque se eu não for líder mais, se não me colocar mais nessa liderança, se eu não liderar esse pessoal aqui, eu não fico aqui. Ué, que carnalidade é essa, irmão? Que carnalidade é essa? Irmãos, nós não temos que procurar uma igreja próxima da gente, nós temos que procurar uma igreja que é próxima da Bíblia, e essa igreja aqui é próxima da Bíblia, essa igreja vive na Bíblia. Fala para o irmão que está do seu lado aqui, essa igreja vive na Bíblia. Igreja grande, irmão, não é igreja de maior estrutura, não. Sabe, o povo cristão está sendo muito seduzido por tamanho, se é um galpão grande, se é não tenho nada contra, viu, irmão? Não é graças a Deus, glória a Deus, se grandes galpões aí, que cabem 2, 3, 4, 5, 7 mil pessoas, se estiver sendo pregado a palavra de Deus, se todo mundo estiver trabalhando para saber que quem edifica, que podem plantar, podem regar, mas quem edifica é o Senhor, glória a Deus. Agora, se estão levantando impérios pessoais, impérios de egos, disputa, competindo, abrindo um na frente do outro para ver quem pega mais pessoas, para ver quem atrai mais pessoas, está errado, irmão. Porque uma igreja grande não é a de maior estrutura, mas uma grande igreja é a que faz Jesus crescer. Fala para o irmão que está do seu lado aí, uma grande igreja é a que faz Jesus crescer. Bom, irmãos, vamos revisitando cada versículo aqui que a gente leu. 1 Coríntios 3:1, Paulo fala, eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Olha, irmão, é aquilo que a gente já falou algumas vezes aqui. Irmãos, nessa conotação que Paulo está usando aqui para criança não dá mais para... irmãos, olha, quem tem mais de 30 anos aqui, 40 anos, levanta a mão. Amém. Pode levantar a mão, irmãos. Vocês têm sim. Não vem não. Para de graça. Não tem... Olha umas caras que eu estou vendo aqui que não está levantando a mão, que não tem mais de 30. Ah, brincadeira. Irmãos, nós nessa idade, não dá mais para usar tênis que tem luzinha, né? Boné que tem helicóptero. Parecendo o Kiko. Não dá, irmão. Você já tem a idade suficiente para não usar mais coisas de criança. É ou não é, irmão? Amém? Amém? Então é meio que isso que Paulo está querendo dizer assim, meu Deus, eu já plantei a igreja aí para vocês, já fiquei 1 ano e meio dando leite para vocês, dando o alimento do começo para vocês, mas agora depois de tanto tempo eu estou sabendo que eu preciso voltar, que eu não posso dar alimento. Irmão, quando a gente não cresce espiritualmente, quando a gente não amadurece logo, irmão, deixa eu falar um negócio para vocês, nós estamos todos em comunhão aqui, todos nós precisamos juntos amadurecer, porque se um ficar para trás parecendo uma criança espiritual, nós estamos bloqueando o que Deus tem para dar para essa igreja, irmão. Eita, então a gente precisa parar de ficar assim, mas eu não aceito fulano, era isso que estava acontecendo lá, mas eu quero se for fulano, mas eu quero se for assim, mas e por que não sou eu, por que nunca me chama? Isso, segura mesmo o que tem para acontecer, aí tem que ficar aqui, falando de novo, lá do começo, trazendo, irmão, a igreja precisa avançar, nós precisamos andar, porque Deus quer dar o crescimento para essa igreja.
E não é numérico, não é estrutura. Se Deus quiser dar também, aumentar esse templo aqui, a gente comprar mais lá aqueles galpão lá atrás, mais casas aqui, amém, é Ele que vai dar, é a hora que Ele quiser e do jeito que Ele quiser. Se não, irmão, o importante é a gente crescer espiritualmente. Fala para o irmão que está do seu lado aí, nós precisamos crescer, irmão, espiritualmente. Ó, lá em Efésios 4, do 14 ao 15, Thiago, vou pular vários, hein, mano. Quem é? O Thiago está aí? Não, é o Vi. Vi, eu vou pular vários, hein, irmão, porque o tempo está corrido. Mas em Efésios 4, do 14 e 15, ele fala, até para os Efésios ele também fala, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia que induzem ao erro. Nós seguimos a verdade em amor, cresçamos, diga comigo, cresçamos. Isso, fica aí. Em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Irmãos, nós não temos que crescer em carnalidade, em teoria humana, em disputa, em meritocracia mundana, que você merece mais porque você faz mais, porque você influencia mais, você persuadir mais. Não, é porque nós estamos crescendo em Cristo, que Ele cresça. Se Ele crescer, com certeza Ele puxa a gente para o crescimento, irmão. Agora, se a gente fica brigando quem é maior, tudo é menor. Não é que Paulo falou aqui? O que plantou e o que regou não é nada, se não for um só. Se estamos disputando, são duas disputas de nada, é como se fosse 0 com 0. Quanto que é 0 mais 0, irmão? 0. 0 mais 0 é 0, óbvio. Entendeu? Não, irmãos, não dá para a gente ficar nessa disputa, a gente não está ganhando nada, mas sim, quando nos juntamos um com os outros, somos um, e fazemos o nosso Senhor Jesus crescer, amém? Paulo, aí no verso 2 ele vai falar, no 1 Coríntios 3, 2, eu lhes dei leite para beber, não pude, irmão, quando a gente não cresce, Paulo vai falar em várias vezes aqui nesse trecho, não pude, não deu, não dava para alimentar, ele fala, eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Paulo vai falar 2 vezes carnais, lá no primeiro e agora no segundo. Nos dois é termos diferentes. Carnais, o primeiro carnais aqui, irmão, quando nós somos encontrados por Jesus. Nós estamos na carnalidade do mundo, nós estávamos perdidos no pecado, nós estávamos na carne do pecado. Aí agora, conhece Jesus, tem Ele como Salvador, vem na igreja, frequenta, já está meses, anos, dias, tal. Aí passou um tempo, ainda continua tendo sintomas carnais. Aí é um cara que se diz crente, é uma pessoa que se diz crente, mas está vivendo na carnalidade. Aí é outro termo, irmão, aí é o que ele fala, aí não dá. Como é que eu vou dar alimento sólido se ainda continua precisando daquilo ali? Nós precisamos evoluir, irmãos. Sabe, quando você diz que você é crente, irmão, quando eu e você dizemos que nós somos crentes, é porque nós estamos dizendo para a pessoa, onde a gente diz que a gente é crente, que nós somos pessoas transformadas. Porque nós estamos dizendo que agora quem manda na nossa vida, o líder da nossa vida é o nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo assim, Cristo não é Salvador de quem Ele ainda não é Senhor. Fala para o irmão que está do seu lado aí, Cristo não é teu Salvador se Ele ainda não é teu Senhor. O próprio Jesus falou, pulei em Vi, João 16, 12 ao 15, o próprio Jesus disse, eu tenho muito para lhes dizer, João 16, do 12 ao 15, tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora, porém quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade, Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tem que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Irmãos, é Jesus falando assim, agora vocês ainda não podem suportar, mas vai vir o meu Espírito e vai falar no coração de vocês e vocês vão evoluir, vocês vão crescer, porque o que eu falar para ele, o que meu Pai me enviou e mandou para falar para ele, o Espírito vai te guiar. Então, irmãos, quer amadurecer?
o Espírito Santo de Deus tem que ser o seu guia diariamente. Amadurecimento exige ter a presença do Espírito Santo na sua vida. Não é sermos guiados por conceitos mundanos, por conceito de disputa, de carnalidade humana. É sermos simplesmente, pegarmos essa declaração de que Jesus nos prometeu o Espírito Santo, e que ainda quando ele não havia liberado, ainda não podiam suportar, mas agora, irmão, nós podemos nos alimentar do que Deus tem para nos dar. Porque temos o Espírito Santo para nos guiar, nos falar, nos conduzir. Mas aí, irmão, é aquela velha máxima: você precisa abrir a tua Bíblia para o Senhor falar contigo. Não é procurar em vídeo de YouTube, não é procurar um pregador que vai amaciar aquele tema que você precisa ser amaciado. Porque, irmão, se você quer ser amaciado, compra um amaciante. Porque a palavra de Deus vai te confrontar, a palavra de Deus vai te bater, a palavra de Deus vai te ferir, mas só ela também pode te sarar. Só a palavra de Deus pode te sarar. E aí você tem que ir lá, dobrar o seu joelho, irmão, não tem outro exercício. Você pode ir para a academia, você pode fazer todo exercício, você pode ficar falando o dia inteiro, mas você tem que ajoelhar e orar para o teu Senhor. Porque aí o Espírito Santo vai te guiar. Aí estamos preparados para novos alimentos, para alimento sólido. Aí toda a inveja, toda a briga, todo o ciúmes, toda a competição que há entre nós, irmão, se dissipa, é levado embora, porque agora o Espírito Santo de Deus guia a tua vida. Porque quem dá o crescimento espiritual é o meu Deus e o teu Deus, irmão. Não é nem Paulo, nem Apolo. Eles plantaram, eles regaram. Aqui nós temos plantadores, nós estamos aqui, regando. Hoje aqui é um regador. Estamos regando, irmão. Mas quem dá o crescimento na tua vida é Deus. Quem dá o crescimento para essa igreja é somente Deus. Fala para o irmão que está do seu lado: irmão, abre a tua Bíblia, hein? E vai orar. Aí depois Paulo falou, 1 Coríntios 3,3, porque se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Irmão, ele está falando óbvio, ele tá fazendo a igreja de Corinto refletir. Irmão, o Senhor faz a gente refletir aqui. Se há a briga, irmão, se há ciúmes entre nós, dentro da nossa casa, aonde é para ter comunhão, se há briga, irmão, não tem como ter comunhão no mesmo lugar que tem briga e ciúmes. Não tem como ter comunhão no mesmo lugar que tem briga, que tem discussão, que tem disputa, que tem ciúmes. Eu não estou falando no ambiente de igreja só não, irmão, estou falando na sua casa, onde você convive com outros cristãos. Se há esse tipo de coisa, não tem como as duas coisas viverem juntos, comunhão e desavenças, não tem. Se tem desavenças, acabou a comunhão. Diga comigo, se tem desavença, acabou a comunhão. 1 Coríntios 1:10, um capítulo antes, 1 Coríntios 1:10-11, ele já tinha falado: irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Ele falando, pelo contrário, é o contrário, irmão, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito, pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês. Irmãos, nessa parte aqui, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito, a palavra propósito aqui, consertar, mudar, que vocês sejam unidos, que vocês se acertem, é de um termo grego que é katartizó, acho que é isso que se diz, esse eu não sei pronunciar, é consertar ou consertar de harmonizar, e isso era muito falado para consertar as redes, como foi usado lá em Mateus. Então, irmãos, vamos fazer uma alegoria aqui, nós somos como se fôssemos uma rede. Eu e você, irmão, nós fomos chamados para pescar almas. Quando Jesus chamou os discípulos, é como se ele tivesse dito assim, numa tradução literal grega: vocês pegavam o que estava vivo, os peixes, para morrer, agora eu estou chamando vocês para chamar aquele que estava morto para viver. Então nós somos pescadores também como eles, nós fomos chamados assim como os discípulos foram chamados, irmãos. Nós somos como se fosse uma rede que Jesus lança neste mundo e nós trazemos aqueles que estão mortos para a vida.
Então nós temos que estar consertados, harmonizados. Nós somos como uma rede, irmão. Se você tá com infantilidade, se você está com briga, se você está com ciúme, se você está com espírito de disputa, se você está com inveja, é como se você fosse um buraco na rede que vai deixar de atrair, de pegar aquele que está morto para viver. Eu e você somos juntos uma rede, não tem como nos separar. Ah, não, mas a minha vida é minha vida, eu sou santo, não sei o quê, olha, eu estou bem, eu estou evangelizando, estou ganhando almas. Não, irmão, você tem que olhar para o seu irmão do seu lado aí e falar, irmão, você tem que vir comigo, nós temos que estar harmonizados, porque nós somos uma grande rede na mão de Jesus para pescar almas. É isso que está querendo dizer aqui, irmão. É isso que Paulo está alertando no primeiro capítulo. Se consertem, harmonizem, se adaptem uns aos outros, porque vocês têm uma missão. Irmão, fala para o irmão que está do seu lado, irmão, harmoniza comigo, porque a gente tem uma missão junto. Harmoniza comigo. Não é harmonização facial não, viu, irmão? Tá parecendo umas demonização facial, uns negócios aí que a gente anda vendo, né? Ah, Senhor. Irmãos, porque lá em Gálatas 5, já lemos isso aqui, outros pastores leem também. Olha que, quando a gente está na carne, Gálatas 5, 19, 21, ouvi. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade física, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, ira, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Se há alguma coisa desse tipo aqui no ambiente de comunhão, de igreja, irmãos, se há algum tipo dessas coisas no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho, onde você convive com outras pessoas, é a carne que está trabalhando, é a carne que está fazendo, e não está tendo harmonização, não está tendo conserto, você não está fazendo a obra de Deus se algo desse tipo está no seu coração. Não tem como, irmão. Não tem como. Declaro a vocês, como antes eu os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí lá em Tiago 3, do 13 ao 18, diz assim, que entre vocês é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria. Diga comigo, mansidão. Agora eu continuo aqui, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário você tem em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, olha como está ligado. Irmão, isso aqui é tudo referência cruzada que a sua Bíblia dá, igual dá aqui para mim. É só você ver na sua Bíblia ou clicar na Bíblia do celular, vai aparecer esses versículos. Eu trouxe todas as referências cruzadas aqui para a gente. Rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Olha como o Tiago pega mais pesado. Quando a nossa carne trabalha, irmão, quando nós damos a abertura para esse tipo de coisa, para disputa, rivalidade, rixa, essas coisas, é terrena, animal e demoníaca. A gente precisa lembrar do peso que é isso, irmãos. Aí ele continua, pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins, mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, diga comigo, pura. Diga comigo, pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Amém. Glória a Deus. Aí ele encerra, é em paz, olha a semeadura. Aí ele encerra falando, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. É isso, irmão. É isso. Depois Paulo continua lá em 1 Coríntios 6, voltando lá. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? É evidente, irmão. É evidente, se fica escolhendo pessoas, se fica se dividindo, não tem como. Em 1 Coríntios 3,5, aí no 3,5, 1 Coríntios 3,5, quem é Apolo e quem é Paulo? Ora, é o próprio Paulo falando, irmão, mesmo que ele tinha toda a autoridade, é ele mesmo falando, são servos por meio de quem vocês creram, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Lá no capítulo 4, depois desse, 1 Coríntios 4, 1, ele vai falar assim, assim pois importa que todos nos considerem como ministros, segura a palavra ministros aí, de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Eu estava pesquisando profundo esses termos,
quando a gente fala de ministros hoje em dia, a gente vê alguém pomposo, alguém que não põe a mão em nada, que só manda, né, um ministro da justiça, ministro de alguma pasta do governo, ministro religioso, é sempre algo muito assim. Nesse termo aqui, segundo algumas pesquisas que eu fiz com teólogos fiéis à Bíblia aí, é como se fosse do grego huperetes, que eram, sabe o que eram os huperetes, irmão? Sabe o que eram os ministros? Eram aqueles remadores de grandes embarcações. Sabe aqueles que ficavam lá embaixo, bem no sótão do barco, no calor, fechado, sem luz, só dava para ver a janelinha de onde estava o remo dele ali, e ali remando. Esses eram os huperetes. Esses eram os ministros. Então Paulo, quando ele está se denominando aqui, quando ele está falando aqui, porque nós somos apenas ministros, encarregados, ele não está dizendo que ele é algo pomposo, grande, que ganhou de alguém, que ganhou uma grande disputa e é melhor do que todos os outros. Não, ele está se colocando lá embaixo na embarcação, mas é aquele que movimenta, que empurra o barco, que faz o barco andar. É isso que nós somos chamados, irmãos. Eu e você somos chamados para ser ministros do Evangelho. É nós que fazemos andar aqui na terra o que Deus tem para fazer aqui na terra. Então pega aí a tua pá, como que chama mesmo? Remo. Pega o teu remo, irmão, e vai. Mexe o teu remo, não fica parado não fica querendo subir lá na embarcação não. Pega o teu remo, que é para isso que nós somos chamados. Para fazer essa embarcação do Evangelho de Deus, do reino de Deus na terra, andar, caminhar, angariar mais pessoas. O seu parente precisa ser salvo, aquele familiar da tua casa precisa ser salvo, enquanto isso você fica aqui com briguinha, com ciúmes, querendo disputar com alguém dentro do ambiente da igreja. Vá se preocupar em levar o reino de Deus para a tua casa, irmão. É para isso que fomos chamados. Nós devemos estar chorando por aqueles que estão perdidos. Nós devemos estar remando por aqueles que se desviaram, que estavam aqui, mas não estão mais. Mas enquanto isso, nos deixamos levar pela carnalidade de ficar competindo, achando, querendo ser melhor um que o outro aqui dentro. Nós fomos chamados para remar, para levar o Evangelho do Senhor. Muitas almas precisam ser salvas. O horário está dando meia-noite, irmão. O noivo vem aí. Pode dar uma salva de palmas, Senhor Jesus. Ô irmão, não dá, a gente não pode mais, ô irmão, em nome de Jesus, nós não vamos ter mais esse tipo de conversa aqui, irmão, para resolver isso, probleminha disso, que falou daquilo, que não sei o que, lá na sua casa também, em nome de Jesus, irmão, nós somos uma igreja madura. Nós estamos crescendo em maturidade, nós somos plantadores, todo mundo aqui, o que planta e o que rega é um. Fala aí para o irmão que está do seu lado, irmão, se você planta ou se você rega, eu e você somos uma coisa só. Irmãos, eu queria falar um pouco de Paulo e de Apolo, mas eu acho que eu vou ter que pular. Mas é isso que ele falou, ó, 1 Coríntios 3, do 7 ao 8. Mas só para você entender, irmão, rapidinho, eu vou resumir, lá em Atos 18, não precisa abrir, nem precisa olhar na tela. Paulo, ele falava na sinagoga, ele persuadia, Paulo se entregou totalmente à palavra, ele testemunhava, aqueles que não davam valor no evangelho que estava falando, ele falava ali, deixava a palavra ali, mas ele sacudia as vestes e já ia para outro. Quem está precisando aqui? Bom, se os judeus estão me rejeitando, estão zombando aqui, então eu vou para os gentios, eu vou para aqueles que são piores ainda, que tem um monte de Deus, mas eu vou lá, eu vou levar o Senhor na vida deles, eu vou falar com ousadia em tempo, fora de tempo. É assim que Deus escolheu Paulo, é assim que Deus capacitou Paulo para ser um plantador. É assim, irmãos. Tanto é que o Senhor disse para ele um dia, não tenha medo, irmão. O Senhor fala essa manhã para o teu coração também, não tenha medo de ser carnal, tenha medo de voltar para a carne, tenha medo de voltar a ser uma criancinha espiritual, é disso que nós temos que ter medo. Agora, medo de pregar a palavra, não tenha medo, irmão. Fale, não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, diz o Senhor. E ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade, irmão. Deus tem um povo aqui em Hortolândia.
tem muitas outras igrejas abençoadas nessa cidade, glória a Deus por isso, eu louvo a Deus pelas outras denominações, pelas outras quadrangulares, graças a Deus tem muita igreja boa, mas também ainda tem muito povo que precisa ser resgatado. Nós precisamos resgatar essas pessoas, irmãos, nós precisamos ir atrás dela, e ninguém, pois tem muito povo nessa cidade. Assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Apolo, ele era um homem eloquente, poderoso nas escrituras, ele era instruído no caminho do Senhor, ele era fervoroso de espírito, falava, ensinava com precisão a respeito de Jesus. Sabe, irmão, tem pessoas que falam melhor que a gente mesmo, não tem problema. Esse aí é o regador, que bom, glória a Deus. Eu louvo a Deus por pastores que falam melhor do que eu, falam com mais eloquência. Glória a Deus, irmão. Louvado seja o Senhor, ninguém está aqui para disputar. Graças a Deus, entre nós, pastores auxiliares, não tem disputa, te garanto isso, não tem, porque nós aqui intercedemos uns pelos outros, nós oramos uns pelos outros, nós elogiamos uns aos outros, é isso que a gente tem que fazer, irmão, porque ainda que um fale melhor, um é bom para plantar, um é bom para falar disso, um vem aqui, é mais fervoroso, anda para cá e para cá, igual eu, fico para lá, fico para cá, ando para lá, eu sei que eu ando para cá, eu sei que eu ando para lá, outros ficam aqui, falam aqui, e não sai daqui por nada, mas o Senhor está dando crescimento, é isso que importa, ninguém aqui está disputando, é isso, irmãos, e Apolo era assim, ele falava com precisão, isso porque ele precisou ainda ser ensinado por Áquila e Priscila, Priscila ainda pegou ele, chamou ele, vem cá, você é muito bom, você fala bem, você foi criado numa forma aí bem intelectual, mas vem cá, deixa a gente dar uma moldada em você, aí que está a humildade, irmão, é a humildade de quando vem alguém e fala, ó, Thiago, vem cá, posso falar um negócio? Eu acho que você tinha que falar um pouco assim, ó, cuidado com essas palavras, isso, ó, vai só moldando, irmão, ó, você aceita, irmão, ser corrigido? Você aceita ser moldado? Para que você pregue o evangelho melhor? Para que você se comporte melhor como um cristão? É assim que Deus vai dar o crescimento, irmão. Quando nós somos igual uma rede, ó, a sua parte aí da rede, irmão, você está meio abertão, você está meio torto aí. Vamos moldar? Vamos se adaptar? Vamos consertar juntos? Porque tem muita alma para a gente resgatar. É isso, irmão. Esse é o segredo da igreja. Esse é o segredo de plantar, esse é o segredo de regar, mas entender que quem dá o crescimento é só o nosso Deus. Fala para o irmão que está do seu lado aí de novo, irmão, não se esqueça, quem dá o crescimento é Deus. E só para encerrar, queria chamar já o ministério de louvor aqui, em nome de Jesus. Ó, em Salmo 62, do 11 ao 12, pulei bastante, hein, Vi? Uma vez Deus falou, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. O poder é dele, irmão, a graça é somente dele, e só a ele, é ele que vai retribuir alguma coisa que precisa ser retribuída. É só ele, não é nenhuma pessoa aqui que você fica idolatrando. Se você levantar um ídolo aqui dentro, se você levantar algum ídolo em algum outro ambiente, irmão, não espere recompensa, só espere frustração, decepção, rixa, inveja, disputa. Agora, se nós aguardamos naquele que somente ele tem o poder, somente ele tem a graça, logo ele retribui conforme que fizermos. Ele vai retribuir. Salmos 92, 13, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Você está plantado aqui, irmão? Fala para o irmão que está do seu lado aí, você está plantado aqui, irmão? É Ele que te colocou aqui, irmão, Ele que te plantou, eu já li esse versículo alguns domingos atrás, é Ele, você florescerá, irmão, você vai florescer, se você estiver nas mãos de Deus, não vai te faltar. E olha, Salmo 127, 1 diz assim, se o Senhor não edificar a casa, olha como é só Ele, depende dEle, é Ele que dá o crescimento. Se o Senhor não edificar a casa, seja aqui a casa de oração, seja lá a tua casa, onde você estiver, se não for Ele que for quem edifica, é em vão o que trabalha. Em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então quem edifica, irmão, quem dá, quem retribui, quem recompensa, quem guarda, é somente o nosso Deus. Somente Ele. E
mais ninguém. Então não precisamos, irmão. A gente não precisa disputar nada aqui. Quem é melhor, quem fala melhor, quem faz isso melhor, quem influencia melhor, quem chama melhor, quem planta melhor ou quem rega melhor. Não importa. Se nós entendermos que nós somos uma rede só. Nós somos plantadores, nós somos plantadores. Falhando aqui. Ei. Foi? Amém? Estão me ouvindo? Nós somos plantadores iguais. Nós somos regadores iguais, irmãos. E se a gente não for não adianta um só plantar, um só regar. Nós temos que estar fazendo junto, irmãos. Nós somos remadores de galé. Lá embaixo na embarcação. É esse o meu lugar, o seu lugar. O capitão do barco é Jesus. Não é eu, não sou eu, não é o pastor, a pastora. Nós não somos capitães, não é você. Não é o fulano líder que fala melhor, não é o que plantou melhor, não é o que evangeliza melhor. O capitão deste barco é Jesus. Então eu e você vamos pegar o nosso remo e remar. Porque tem coisa pra gente ganhar. Tem almas pra gente ganhar. Tem pessoas pra gente resgatar em nome de Jesus. Amém? Você pode se colocar de pé? Quero orar com você. Aleluia. Filipenses 2, de pé mesmo. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só a minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Irmãos, você foi chamado para ser inculpável no meio dessa geração. É para isso que você foi chamado. Pastores, por favor, façam a fila aqui. Em nome de Jesus. E como a última oração desse tema de semeadura, irmão, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Você que foi tocado por essa mensagem, você que precisa mudar os seus conceitos, você que está desanimado na fé, você que se sente